Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E agora com Visão Parlamentar, trazendo o balanço de 2024 dos trabalhos de uma das 3 deputadas mulheres que compõem aqui a nossa Lemes. E é por isso que eu já desejo as boas-vindas para Gleice Jane, do PT. Deputada, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, ao nosso estúdio, mais uma vez. Obrigada pela sua participação com a gente. Obrigada, Lívia. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui fazendo um balanço do que foi o ano, né? É um momento importante para a gente reviver um pouco o trabalho que a gente fez, avaliar. Então, acho que esse momento é importante até para eu parar um pouquinho e pensar o que eu fiz, né? Eu sou uma pessoa bastante ansiosa, então eu estou sempre pensando o que eu vou fazer ainda. Deputada, que a gente até citou aqui nos bastidores, é que o ano de 2024 ele trouxe um movimento muito importante para a sociedade do Mato Grosso do Sul de forma geral, mas nós tivemos discussões assim super relevantes, de forma pontual para categorias que precisam da atenção dos parlamentares. Eu vou citar aqui algumas, né? Os estudantes das escolas públicas, as mulheres, os indígenas, a população negra, né? A população ribeirinha. Então, a senhora também esteve envolvida muito nessas discussões dessas questões pontuais, que são importantes também para o contexto geral do Mato Grosso do Sul, eu acredito. E eu queria que a senhora desse a sua opinião acerca disso, né? Desse movimento, dessa discussão mais humanizada, a importância disso aqui para a nossa Casa de Leis. Eu faço um trabalho sempre observando as pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade, né? Eu estou sempre tentando dar essa visibilidade. Ainda tem algumas populações que eu ainda não consegui atingir nesse ano, mas está nos meus planos para o próximo período. Mas eu sempre, assim, como eu moro em Dourados e a gente tem ali uma comunidade indígena, uma aldeia que não se tem parâmetro no Brasil ou no mundo para explicar o que é a aldeia em Dourados, porque tem uma complexidade de problemas sociais muito grande. Então, como eu vivo ali ao redor dessa situação, as pautas indígenas, elas me tocam muito, mas em Dourados também a gente tem a comunidade quilombola, né? Então a gente também traz essa comunidade também e essas pautas para dentro do mandato. E como eu sou professora, né? A educação, estudantes e também como uma sindicalista, assim, toda a pauta da classe trabalhadora são pautas que eu trago para o mandato constantemente. Então, esse ano a gente acompanhou aqui a luta dos aposentados, dos policiais civis, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, enfim, de todas as categorias que trouxeram demandas, a gente acolhe aqui, porque é algo do meu trabalho mesmo, né? Sempre trabalhei dessa forma. E como uma mulher feminista do movimento de mulheres, que sempre estive à frente também das lutas feministas, a gente olha muito o mundo pela perspectiva das mulheres, né? E é interessante a gente falar isso, porque quando a gente fala assim sobre as mulheres, a gente está falando de mulheres que têm pautas que não são reconhecidas no contexto geral da sociedade, que precisam ser debatidas e que não é só a violência, né? A violência é uma das pautas que a gente discute constantemente, porque somos vítimas de violência constantemente, violência de gênero, violência na política, violência doméstica, violência contra as crianças. Mas nós mulheres também temos um olhar sobre a economia, sobre a educação, sobre a saúde, né, sobre a perspectiva da moradia. Então a gente tem, todas as pautas fazem parte da luta das mulheres. Então pensar o mundo, pensar a política sobre essa perspectiva das mulheres significa a gente ter uma visão muito completa, né, das necessidades das populações. Eu sempre falo assim que quando a gente conseguir atender às necessidades das mulheres, a gente atende todo mundo, né? Então a gente trabalha muito sobre essa perspectiva da pauta indígena, mas como está a vida das mulheres e das crianças indígenas? E aí a gente consegue ter um olhar maior, mais completo sobre a luta dos povos indígenas, né? Você olha para a população ribeirinha, mas como é a vida das mulheres ribeirinhas? Então você consegue determinar como é o trabalho das mulheres, dos homens, das crianças no dia a dia. Então a gente consegue ter sempre esse olhar mais completo. E eu tento sempre trabalhar por essa visão, porque é de onde eu aprendi a olhar o mundo. Certo. E a senhora está aqui junto nessa legislatura, entrou na cadeira do deputado Amarildo Cruz,
E eu gostaria de saber como é que tem sido essa experiência de transitar até agora, o presente momento, finalzinho de 2024, a gente fazendo esse balanço, como uma das 3, né, que integram aqui a nossa Lemes. Como é que está sendo esse contato, essa experiência? Diferente, né? Para mim, tudo é trabalho, né? Então, eu encaro isso com muita tranquilidade de que é uma missão de trabalho que eu estou desenvolvendo. Então, quando jovem estava no movimento estudantil, a gente estava sempre lutando pela educação, no movimento sindical, sempre trabalhando também em defesa das categorias. Então, como os últimos anos da minha vida, eu digo aí, as últimas décadas da minha vida sempre foi de servir, né, a um coletivo. Para mim, o trabalho parlamentar ele tem essa função, né, de estar aqui servindo a população, servindo, ouvindo o povo, dando resposta à população, pensando o Estado pelo viés das pessoas, né? Então, tudo sempre que a gente pensa o desenvolvimento econômico, tudo é sempre pelo viés do cuidado com as pessoas. Então, para mim tem sido mais um trabalho, mas bem trabalhoso, né? Porque eu aumentei bastante a minha jornada de trabalho, ter viajado muito, conhecido muito o Estado, tem me permitido também, né, experiências novas de conhecer muitas pessoas, de conhecer muitas demandas, de conhecer vários municípios e tentar identificar as demandas diferentes de cada município, de cada população. Tem sido também assim, muito prazeroso, né? Estamos no estado em que a gente tem muita dificuldade de eleger mulheres, né? Poucas vezes nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa 3 mulheres. Eu sou a 11ª, né? Da história, acho que é importante a gente lembrar isso. Eu sou a 11ª da história. E é muito pouco ainda. Nós ainda somos muito poucas aqui. E a gente sente uma diferença muito grande também na forma de perceber o trabalho das mulheres e o trabalho dos homens, né? Eu percebo que ser mulher, assim, eu vejo que a gente trabalha muito mais, a gente precisa dar muito mais visibilidade ao trabalho, isso compromete também as nossas relações familiares, o horário de lazer. Então, ser mulher na política exige da gente uma dinâmica muito maior, né? Então, tem sido também um grande desafio. Mas eu gosto de aprender coisas novas, eu sou um pouco workaholic, sabe? Essas pessoas que trabalham desesperadamente e que quando gostam do trabalho a gente se envolve. Então também para mim tem sido muito prazeroso trabalhar, conhecer gente nova, conhecer novas perspectivas. Estou aprendendo muita coisa, então isso tem sido bom. E a gente está com um time bom, né? Contigo, com a deputada Lia Nogueira e também com a deputada Mara Caseiro. E você estava comentando com a gente a respeito de observar com mais carinho essa representatividade da mulher, não importa onde ela esteja inserida. Eu não posso esquecer de citar aqui que a deputada Gleice Jane também tem um projeto que incentiva a mulher no esporte, né? A gente também não pode esquecer dessa área, porque normalmente esses incentivos financeiros, eles vêm um montante para os homens e as mulheres esportistas como é que ficam, né? Esse foi um projeto que nós apresentamos aqui na casa no ano passado, aprovamos esse ano, inclusive durante as Olimpíadas, que é um projeto que garante paridade de gênero, né, nos recursos para o esporte. E ele foi motivado justamente observando as mulheres do futebol. Assim, eu comecei a observar essa movimentação das mulheres no futebol, que são mulheres invisíveis, né, que a gente nem eu sabia da quantidade, da força que isso tem. E aí, de repente, eu comecei a conversar com elas, a observar, e elas dizendo que elas tinham muita dificuldade de financiamento, de participar dos campeonatos, que os times masculinos tinham muito mais facilidade. E, por outro lado, elas estão dando show, né? Elas são as que estão ganhando mais prêmio fora do estado, mas elas não tinham investimento, né? E os homens têm investimento, né? Tem muito mais investimento. E aí a gente começou, então, eu falei, olha, então a gente precisa repensar alguma política, e foi aí que nasceu a ideia do projeto, a gente garantir paridade de gênero no esporte. E nesse trabalho, eu comecei a conhecer os times de futebol das mulheres indígenas. E fiquei surpresa, assim, em Dourados,
as indígenas me disseram que são 16 times de futebol feminino só na aldeia de Dourados, né? E falei, poxa, a gente não tem essa noção do que as mulheres estão fazendo pelo estado no esporte, né? E depois fui conhecer outros times, assim, na região sul do estado, nas comunidades indígenas, são vários times de mulheres do futebol, né? O nosso projeto é um projeto que contempla todas as categorias, e naturalmente que aquelas que também são formadas por maioria de mulheres, a gente também quer incentivar os homens a participar, né, de todos os esportes. A ideia é que todos os gênero feminino e masculino seja contemplado dentro do esporte, mas e agora a gente aprovou esse projeto de lei com muita alegria e vamos ter que fiscalizar, né, ver se ele realmente vai ser implementado. Então a gente vai continuar cuidando dessas mulheres do esporte, que foi uma surpresa, para mim uma surpresa muito agradável nesse processo e uma luta bem interessante. Porque o esporte proporciona um outro olhar também para a sociedade, né? Um foco melhor para quem estuda, para quem pratica o esporte, realmente perdendo menos tempo nas ruas, com situações degradantes, com vícios. Com certeza, eu acho que quando a gente investe em saúde, em educação, em cultura e esporte, a gente tem uma sociedade que a gente acaba investindo menos em saúde, né? Porque uma juventude que está praticando esporte, que está fazendo teatro, que está dançando, que está cantando, essa juventude, ela tem menos tempo e menos necessidade, inclusive, de estar aí procurando, né, outras formas de prazer que acaba sendo de drogas, enfim, de doenças de saúde mental, porque a gente tem hoje uma população que está adoecendo demais, né, com problema de saúde mental, e a gente precisa investir mais eu penso que a gente precisa investir mais em educação, esporte e cultura, que a gente consegue trazer essa juventude para uma realidade, para o real, né? A gente tem uma juventude que está muito voltada para o tecnológico, para a área, para celular, para as redes sociais, e isso não me parece ser muito saudável, né? A gente percebe também, junto com essas mudanças, a gente percebe uma juventude que passou a adoecer com muita ansiedade na escola, né? Eu sou professora, né? A gente observou muita juventude, um processo de adoecimento muito rápido da juventude. Isso preocupa bastante. Então eu acho que quanto mais incentivo a gente tem a atividades que faz as pessoas pensarem, a ocupar o seu tempo usando o seu corpo, a mente e a produzir coisas legais com isso, a gente pode reduzir problemas de saúde. Então investir no esporte é fundamental. E você tocou no ponto da cultura, deputada, sobre a questão também muito importante para a valorização dos artistas, das personalidades aqui do nosso estado, que é a questão de estender a homenagem do Troféu Zumbi dos Palmares, que já é um ícone conhecido, né, histórico, mas agregar para a nossa realidade sul-mato-grossense, trazendo também uma figura de mesma importância e relevância no nosso contexto aqui, que é a Tia Eva. E eu queria saber, assim, realmente os motivos que te levaram também a querer, a batalhar por essa inclusão do nome da Tia Eva nesse troféu. E foi um reconhecimento também muito importante para as mulheres, né, que são da cultura. O Troféu Zumbi dos Palmares, ele foi um troféu que foi construído pelo deputado Amarildo Cruz, e nós temos na nossa legislatura uma preocupação de dar continuidade também às pautas do deputado, porque era um deputado muito importante para o estado do Mato Grosso do Sul, tinha essa preocupação muito grande com as pautas antirracistas, e aí a gente, olhando para esse prêmio, a gente observou assim, olha, Zumbi dos Palmares é alguém muito importante, é importante a gente lembrar, mas e o nosso estado? Onde é que está o nosso estado nesse projeto, né? Porque quando a gente fala da comunidade negra, a gente tem sempre uma ideia de que está muito em São Paulo, no Rio, está fora, né? A gente não presta atenção e não para pensar que o Mato Grosso do Sul também tem uma comunidade negra que contribuiu muito para o desenvolvimento do estado. E a gente começou a olhar para o estado, a verificar o que a gente tinha aqui, e ao mesmo tempo, assim, quem são as mulheres que fizeram parte desse processo da história, né?
E aí, naturalmente, a gente encontrou tia Eva, que é essa figura tão importante, principalmente aqui para Campo Grande. Temos uma comunidade com o nome dela. A gente tem uma comunidade com o nome da tia Eva, e não à toa, porque tia Eva foi uma mulher que veio para o estado do Mato Grosso do Sul, trouxe a sua família e ajudou a construir a cidade também. Ela chega aqui junto com o nascimento da cidade, mas tia Eva também só está conhecida aqui em Campo Grande, né? Então a ideia é que a gente leve isso para o estado inteiro, que a gente reconheça as mulheres negras e que a gente reconheça as comunidades quilombolas. Nós temos 18 comunidades quilombolas no estado do Mato Grosso do Sul. E o estado não sabe disso, né? A gente precisa divulgar esses processos, essas histórias, né? Como foi que a gente construiu esse estado do Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem aqui a comunidade indígena, a gente tem a comunidade quilombola, a gente tem as comunidades ribeirinhas, que são comunidades que fazem parte da construção e do desenvolvimento do estado do Mato Grosso do Sul. Então, a gente quis trazer a tia Eva com essa força de representatividade das mulheres, mas também de ser uma não sul-mato-grossense, porque ela traz a sua família, mas de construir o estado do Mato Grosso do Sul e ajudar a construir Campo Grande, né? Ser uma figura importantíssima para o estado e que estava aí, que não é reconhecida no restante do estado. Então a ideia foi isso, dar visibilidade a uma mulher quilombola, para dar visibilidade à luta das mulheres, à luta da população negra, da comunidade quilombola, né? E uma pauta antirracista para a gente poder valorizar a população negra. E falando em valorizar comunidades e populações, esse ano o fogo do Pantanal foi assustador, foi tema aí de projeção nacional e internacional. A Assembleia Legislativa, todos os deputados muito participativos e atuantes nos debates desse tema, tentando buscar soluções, tentando conversar, né, com os envolvidos, buscar apoio do Corpo de Bombeiros, votando projetos importantes até para aumentar esse efetivo. E a gente sabe da população que vive e sobrevive através do Pantanal. E a senhora recentemente começou também a entrar mais a fundo, a conhecer melhor a realidade desses ribeirinhos, para buscar junto com eles soluções para outros incêndios, porque a gente sabe que é uma região vulnerável na época de estiagem. E como é que foi esse trabalho? Como é que está sendo desenvolvido esse diálogo junto aos ribeirinhos, aos políticos ali da região? Durante o período do fogo, que eu acho que o estado do Mato Grosso do Sul inteiro acompanhou, eu estive em Corumbá, né, em uma agenda, e me preocupei bastante, assim, porque de repente eu comecei a olhar para aquela população no meio do fogo, no meio da fumaça, e sempre com esse questionamento, né? Como está sendo a vida da população em meio à fumaça? Porque a fumaça chegou aqui. Exatamente. E no retorno dessa viagem, que foi bem no período bem de muito fogo, eu comecei a perceber um fogo, que a fumaça estava aqui em Campo Grande, muita força, mas quando eu desci para a minha cidade, né, quando eu fui para Dourados, em Dourados tinha muito mais fumaça. E eu passei assim, comecei a me sentir mal, inclusive, com tanta fumaça, senti sufocada. E comecei a assim, me incomodar muito e me preocupar muito, assim, se aqui eu estava sofrendo, como estava a vida das pessoas que estavam lá no meio. Mas também sem muito ação, sem muito... a gente me sentiu muito impotente diante daquela situação, porque eu falei, olha, eu não consigo fazer algo diretamente agora, né? Mas assim, durante esse processo foi um processo de sofrimento mesmo, de ficar pensando como é que essa população estava vivendo diante do fogo. E passou esse período, eu pensei, quando a gente começou as chuvas e passou o fogo, eu tive a vontade de ir lá conhecer a população, ouvir a população, ouvir esses processos de como foi estar lá nesse momento, até para a gente poder pensar alternativas de política, né? E saber também como é a vida das pessoas depois do fogo, né? Porque são dois processos. Sim. E foi uma experiência muito, muito rica para ter acesso a essas comunidades. Eu viajei de barco, e naqueles barquinhos, sem cobertura, em sol, em chuva. Foi um dia subindo o rio,
conhecendo, parando, conversando com a população, né? Com várias famílias. E passei na casa do seu Caetano, que teve a sua casa queimada em 2020, e ele contando o relato de como foi o processo. O fogo é muito rápido, você não tem... a gente não consegue pensar sobre o fogo, né? Porque o fogo é algo muito dominador. Então você olha, ele tá longe, de repente ele vai chegando, e o vento, dependendo de como está o vento, o seu Caetano relatou pra gente isso. Falou, olha, o fogo veio chegando, quando a gente se deu conta, ele já estava dentro de casa e a gente só conseguiu entrar num barco e correr. E ele contava pra gente que enquanto ele foi pro rio, né, porque ele só podia pegar o barco e ir pro rio para poder fugir do fogo, ele tinha muita fumaça e o vento andava de um lado para o outro, assim, o vento... E junto com o vento vinha fumaça. E ele tinha 2 focos de fumaça, ele estava no meio. Porque ele também podia morrer com a fumaça, né? Então ele andava com o barco para cá, vinha o vento vinha, ele mandava para lá, porque ele ficou entre 2 focos de fumaça e tendo que sobreviver, porque se ele ficasse no meio daquela fumaça, ele também poderia morrer. E eles relatam muito essa situação dos animais morrendo na fumaça. Eles falam, os pássaros estão voando, de repente eles caem, né? Só com a fumaça, né? Então, isso tudo me chamou muita atenção e depois continuei visitando outras pessoas, como a Roseli, que mora também na comunidade ribeirinha, que relata os problemas respiratórios, né? E várias outras pessoas com quem a gente conversou, Dona Joana e outras mulheres que relataram muito como foi. Dona Joana mora numa casa, numa comunidade, ao lado tem uma escola, e esse ano o fogo também chegou muito perto. Quando eu tive uma noção melhor do que foi a história que ela contou, quando eu vi as imagens, a gente sobrevoou com drone para tirar fotos, e o fogo chegou muito próximo à escola. E também aconteceu isso, quando a professora também relatando, né, ela falou, olha, o fogo estava chegando perto, a gente não tinha muita noção de como lidar com o fogo, porque as professoras não são ribeirinhas, elas vêm da cidade, ficam meses ali trabalhando com os alunos. E aí as professoras falam, eu perguntei para a Dona Joana falou, olha, vamos sair daqui. Que a Dona Joana é ribeirinha. E quando ela falou isso, os professores entraram em desespero, só colocaram as crianças todas no barco e atravessaram o rio e saíram. E aí, por uma obra de Deus, veio a chuva e apagou o fogo. Né? Mas foi assim por muito pouco, que o fogo também não incendiou uma escola inteira, uma comunidade inteira que estava ali, casas e uma escola. Então, as histórias foram muito chocantes, né, de como foi estar lá nesse momento, nesses dias, de como foi ver os animais morrendo. Eles relatam demais, eles choram ao relatar e falar das histórias de como foi ver os animais morrendo naquele período. E também fez a gente refletir um pouco sobre o que acontece nesse momento no Pantanal, né? Essa era uma pergunta que eu fazia também muito para eles, assim, o que vocês vivenciaram, o que vocês estão vendo agora e o que vocês estão pensando para o futuro. E isso me chamou muita atenção, porque todas as pessoas que eu entrevistei, no momento em que eu pergunto o que vocês estão pensando para o futuro, elas respondem com lágrimas. Né? Então, foi muito emocionante, muito triste ver e saber que é o nosso Pantanal. Porque é nosso, né? E essas famílias, elas sobrevivem e vivem, como eu disse na pergunta, naquele lugar. E a gente tem que pensar também a longo prazo, pensando que o fogo, ele pode voltar num período de estiagem, né? E vocês, enquanto parlamentares, e o seu trabalho, especificamente nesse caso, mostrando que não se resume apenas a debater aqui uma notícia que foi, sei lá, divulgada pelo Globo ou pelo SBT, sobre o assunto, mas é também a campo. Sim. Entender como vivem as pessoas, como é a realidade. Tem uma coisa que a comunidade falou muito, assim, o fogo ele é consequência da seca, né? E a seca, os rios secando também, o Rio Paraguai está completamente assoreado, e eles relatando, olha, ano a ano está assoreando mais. Isso traz pra gente uma preocupação muito grande do que pode acontecer nos próximos 10 anos.
eles não têm uma boa perspectiva para os próximos 10 anos, né, toda a comunidade. Então, isso traz para a gente a necessidade de pensar a política, né? E uma das coisas que eles falaram muito, assim, olha, com a queimada, as árvores, as principais árvores, elas morrem e elas são as árvores que trazem água para o rio. A dona Joana e também a esposa do seu Caetano, elas diziam assim, olha, a árvore que é o choro da árvore que enche o rio, ela falava, era muito bonito, até poético ela dizendo. Ela fala, a água nasce no pé da árvore. E por isso a gente tem várias árvores nas nascentes para proteção, porque as árvores são importantes para esse processo. Mas o Pantanal, ele sobrevive do cerrado. Nós temos hoje uma lei que protege o Pantanal. Mas para a gente poder proteger o Pantanal, nós precisamos também olhar para o cerrado. Então agora, recentemente, eu estive em Brasília, conversando com o senador Contarato, né, e falando com ele exatamente sobre isso. Olha, senador, nós precisamos, para a gente proteger o Pantanal, nós vamos ter que olhar para o cerrado e a gente precisa fazer esse debate aí agora em âmbito nacional, né, que o senador Contarato é alguém que está debatendo o meio ambiente, tem essa preocupação também. Então a gente, como resultado inclusive desse trabalho, a gente já está levando isso para outras instâncias, para a gente começar a debater, a discutir e proteger, né? O Pantanal me preocupa muito, eu acho que assim como a Amazônia é super importante para o mundo inteiro, o Pantanal também é. É a maior área alagada do mundo, né? Ou pelo menos deveria ser, não sei se a gente ainda pode considerar dessa forma devido a essa seca, mas ela precisa ser recuperada, né? E ouvir as pessoas que moram lá faz a gente ter uma noção do quão importante a gente proteger o meio ambiente, né? Nesse passeio no Rio, por exemplo, né, nesse trabalho que a gente fez, eu chamo de passeio também porque foi um momento muito prazeroso, assim, respirar enquanto a gente está no Rio, o ar que a gente respira em meio ao Pantanal, com a água, é muito diferente. E aí a gente entende por que é importante a gente proteger o meio ambiente, né? Então, sem contar todas as espécies que vivem ali naquela região. É fantástico, assim, é uma área fantástica. Eu recomendo a todo mundo conhecer o Pantanal, porque vale muito a pena. Mas não só conhecer o Pantanal, mas saber a importância do Pantanal para nós aqui. Quer dizer, a gente enxergou o Pantanal com a fumaça, né? Mas a gente precisa enxergar que não. O Pantanal vivo também traz para a gente uma sensação de respiração melhor, né? Então, respirar a fumaça do fogo, a forma diferente que a gente tem é respirar o ar puro que também vem do Pantanal. Então, acho que proteger o Pantanal é muito importante, mas para a gente poder proteger o Pantanal, nós temos que pensar o cerrado, temos que pensar, porque é do cerrado que tem as nascentes que leva a água para o Pantanal. E a gente vai acabar com o fogo multiplicando a água, né? A água tem sido uma pauta muito importante para mim. Eu tenho escutado muitos pescadores, né, que eu considero os guardiãos das águas, os guardiãos dos rios, e que tem trazido para a gente assim, muitas demandas, muitas preocupações com o peixe. Visitei também o Rio Paraná recentemente junto com as pescadoras e a gente almocei na casa de um pescador que me chamou muita atenção porque ele me disse assim, me pediu desculpa, falou, olha, deputada, você me desculpa, tem uma semana que eu tento pescar um peixe fresco e não consigo. Eu falei, opa, se tem uma semana que um pescador está tentando pescar um peixe e não consegue, isso significa que nós temos algum problema, né? Então, assim, passei a observar o ciclo dos rios, a gente acompanhar isso. E por que eu estou preocupada com a água? A água, ela é essencial para a nossa vida, né? A gente também estou acompanhando a água do Rio Dourados. E a senhora também trouxe aqui para o plenário uma discussão sobre o funcionamento das comportas das usinas hidrelétricas que impactam nessa questão funcional de reprodução dos peixes. Sim. A gente visitou ali a usina Sérgio Mota, essa situação das comportas, que é uma reclamação dos pescadores que as comportas não estão abrindo e se elas não abrem, a água não passa regularmente e que isso estaria matando a água, né? Por isso não tem peixe. Então eles falam, a água não tem oxigenação, por isso não tem peixe. E aí tem muita alga, né? Mas eu também tive a curiosidade de tentar compreender o seguinte, nós estamos do lado de baixo das comportas, né? Mas como está o lado de cima?
E o lado de cima também tem vestígios, eu não visitei ainda, mas pretendo ir, também para entender e conhecer melhor esse processo. Mas conversando com uma pesquisadora, ela disse, o lado de cima também tem muitas dificuldades. Eu estive do lado de baixo, ela do lado de cima, e ela dizia para mim, olha, eu quero conhecer o lado de baixo, né? A gente trocando essas experiências. E o lado de cima, onde a água também fica parada há muito tempo, a água também perde a oxigenação. Então, a limpeza, é preciso fazer a limpeza também, porque tem muita matéria orgânica do lado de cima, que eram florestas que estavam embaixo da água. Então, a gente observou ali a necessidade de uma política importante para a gente poder garantir o ciclo, né, natural da água, mas também tenho acompanhado um pouco a contaminação dos rios pelo uso excessivo de agrotóxicos, né, que também pode estar trazendo efeitos também, né, na qualidade da água. E trabalho pela água, porque eu acho que a água é o essencial para a vida humana. Água é vida. Né? Ninguém vive sem água. Né? Quanto tempo alguém consegue sobreviver sem tomar água? Né? O nosso corpo é formado por uma maioria de água. Então, se a água do rio tem problemas, se a gente tem seca no Pantanal, se a gente começa a ver ausência de vida na água, se tem água contaminada, a gente precisa começar a se preocupar o que isso significa para a nossa vida. Né? Então, eu tenho olhado com isso com bastante preocupação, porque nós precisamos cuidar das águas. Certo. E, deputada, agora falando sobre a educação, que também é uma bandeira muito forte sua, de debates aqui. E a casa esse ano, eu vou falar por conta própria, porque eu acompanhei visitas de estudantes aí de várias partes do estado aqui à nossa Casa de Leis, e eu sei que a senhora também convida, que a senhora também quer integrar os alunos aqui à realidade do parlamento, né? A importância, né, dessa integração com os estudantes, de levar também esse conhecimento político, de trazer as reivindicações das escolas para cá. Esse é um trabalho que eu gosto muito, né? Como eu sou professora e eu sempre gostei muito da sala de aula, é o lugar onde eu me realizo sempre, né? Eu sinto falta, às vezes, de ter esse contato com os alunos. Então, quando eles vêm para cá, para mim é a maior alegria e eu tenho vontade de passar uma manhã inteira com eles aqui. E eu acho muito importante esse exercício de trazer os estudantes para a Assembleia Legislativa, porque nós precisamos formar lideranças, nós precisamos ter pessoas que vão dar continuidade nesse trabalho, que compreenda a realidade como funciona a organização da sociedade, a organização política, né? Então, quando o estudante sai do seu local de aula, né, e vem conhecer um outro espaço, só esse trajeto já é um aprendizado, então é muito pedagógico, né? E vir aqui na Assembleia Legislativa, conhecer o funcionamento da política, da organização da sociedade, faz com que eles consigam voltar para a escola animados, alegres, levar um pouco dessa informação e motivar outras pessoas a querer estarem aqui, né? Sempre que eles vêm aqui, eu falo para eles, olha, esse é o espaço que vocês podem estar aqui. Eu fui aluna de escola pública, né? Eu participei desse processo assim como eles, né? Não tive a oportunidade de vir conhecer a Assembleia, mas também fiz outras viagens, conhecendo outros lugares e me lembro do quanto isso era importante para mim, para o meu aprendizado. Então, hoje, como uma professora e como uma parlamentar que sabe, que acho muito importante a participação deles nesse processo, eu assim, gosto muito de receber estudante aqui. E a gente também não pode esquecer de falar sobre os debates pedindo a valorização do profissional, concurso público, pensando naquelas pessoas que trabalham nas escolas, né, que estão entregando esse serviço, esse bom trabalho para os estudantes e para toda a comunidade sul-mato-grossense. Sim, essa é uma pauta que para mim é muito cara, né, porque como eu vivenciei muito o dia a dia da escola, eu sei o quanto é importante você ter professores e professoras que permaneçam no local de trabalho durante um bom tempo da sua vida. Porque os alunos ficam na escola, em média, 8 anos, numa mesma escola, uma média, né, assim, das escolas. Que no 6º ano vai ter o ensino médio, às vezes entra no 1º ano, vai até o 9º ano, então as escolas eles são divididas dessa forma. E as professoras, os professores, acabam sendo ponto de referência desses estudantes.
Então, você ter professores que estão na escola durante muito tempo, isso traz uma certa tranquilidade para o processo e segurança para os alunos, né? Além disso, e por isso eu defendo o concurso público, porque quem fica na escola por muito tempo são os professores de concurso público, né? E não só os professores, mas também as servidoras administrativa, porque no dia a dia da escola, a gente tem uma ideia muito mecânica do processo, mas a escola é um lugar super humanizado. Então, a merendeira, ela faz a merenda, mas ela também conhece o aluno. Então, tem a tia da cozinha, né? Aquela que está lá no portão, que recebe, que fala um bom dia, e que acaba conversando com os alunos, passa a ser referência desses alunos também, para ouvir as demandas dos alunos. Todo mundo na escola é meio psicólogo, né? A gente está sempre acompanhando a vida dos alunos, então a gente sabe o dia a dia desses alunos. Então, o concurso público, ele é fundamental para que você tenha pessoas na escola durante um longo período, para que ela tenha essa estabilidade dentro desse local. E passar essa segurança para a escola, passar essa segurança também para os alunos. Mas mais do que isso, quando você permanece dentro de um espaço escolar muito tempo, você tem uma identidade com esse espaço e um compromisso também. Então, o concurso público, ele garante que esse trabalho não seja rotativo e que não seja um bico. Sim. Então, você passa a ter que se especializar naquilo. Você tem que estudar mais sobre aquilo, você tem que se dedicar mais sobre isso. Então, o concurso público ele é fundamental. Os professores contratados também têm um compromisso muito grande com a educação, a gente observa isso, né? Mas tem sempre o medo e a preocupação de que no próximo ano não esteja aqui, de que a qualquer momento eu possa ser demitido, porque vai chegar outro professor efetivo. Então, assim, a vida dos professores contratados, elas trazem preocupações que não permite um bom desenvolvimento dentro da sala de aula, dentro da escola. Porque esses professores são muito rotativos, eles passam 1 ano, 2 anos em uma escola, em outra escola. Então, é muito importante que a gente tenha concurso público e que a gente valorize os professores. Porque a professora que é valorizada dentro do seu local de trabalho, a qualidade do trabalho é melhor. É muito melhor. É muito melhor. Deputada, a gente já está aqui no finalzinho do programa, já agradecendo a sua participação com a gente, aproveitando que nós fizemos aí um debate de alguns temas que foram importantes para esse ano. Deixa sua mensagem, né, para os nossos telespectadores, para a sociedade sul-mato-grossense, né, da importância desse trabalho que continua no próximo ano, mas que já está rendendo frutos e está olhando realmente de lupa, né, para algumas categorias, para que ninguém fique desassistido dessa atuação parlamentar, especialmente dessas áreas que a senhora está acompanhando também. A gente tem feito esse trabalho, né, esse olhar muito criterioso para todas as comunidades. Sabemos que tem muitas que a gente ainda não chegou e que a gente ainda quer chegar, como a população de rua, por exemplo, que para mim também precisamos ter um olhar mais cuidadoso para elas. Esse ano a gente cuidou muito também, a gente olhou para as mães atípicas, para as mães que têm essa necessidade. Enfim, assim, para a comunidade indígena, para a população que precisa de água, né, população indígena de Dourados, que hoje, esse ano passou por esse processo bastante tenso aí de conflitos, dos conflitos agrários e agora conflito pela água, né? Isso preocupa muito. E o próximo ano vai ser um ano também de muito trabalho. Eu tô assim, como eu sou uma pessoa workaholic e muito ansiosa, a gente olha sempre para frente, né? Então eu já tô aqui planejando já, num planejamento de muito trabalho para o próximo ano e bastante feliz, com muita expectativa de que a gente possa ajudar as pessoas, né? Eu acho que a função parlamentar, ela não vejo sentido se não for trabalhar pelas pessoas, servir o povo, né? Então a gente tem aí já uma bastante perspectiva próximo ano de dar continuidade nesse trabalho, mas também de incluir novos atores nesse processo também. E quero aqui desejar para todo mundo um bom Natal, um ano novo cheio de alegria, que a gente encerre esse ciclo, né? Eu olho para o Natal sempre como um ciclo da família, né? Que é o momento que a gente se junta com a família, busca força. E quando eu falo em família, eu falo na família, que são os amigos, que são as pessoas que estão próximas da gente, né, a família no seu conceito amplo. E a gente busca essa energia. E o ano novo é o momento que a gente mais extrapola, né? Que agora começou o ano, um novo ciclo, alegria,
Então eu desejo para todo mundo que a gente renove essas forças junto às pessoas que nos acompanhem e que a gente tenha um 2025 cheio de novos planos, novas energias para a gente ser feliz. Tá certo, deputada Gleice Jane, do PT, então conversando com a gente no Visão Parlamentar, trazendo esse panorama do último ano do mandato, das principais discussões. Só vou reforçar aqui que hoje, que foi gravado esse programa, 10 de dezembro, é dia do aniversário da deputada Gleice Jane, já desejando aqui os parabéns e um excelente ano de 2025 para ela. Agradecendo então mais uma vez você estar aqui com a gente. Obrigada, Lívia. Obrigada a vocês que estão aqui também acompanhando nesse trabalho e um beijo para todo mundo. Compartilhe então o nosso link do YouTube com seus amigos e familiares e fique ligado na programação da TV Assembleia no canal 7.2 da TV aberta no 9 da NET. Até a próxima. Tchau, tchau.